sua atenção durante alguns instantes. Eu tenho dito que esse é o momento quando nós abrimos a palavra do Senhor e na palavra do Senhor vamos meditar. O texto que eu quero usar hoje é Filipenses. Abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, por favor, em Filipenses no capítulo 2. E eu quero destacar os 5 primeiros versículos deste capítulo 2 de Filipenses. E eu quero falar sobre horizontes da vida cristã. Horizontes da vida cristã. É interessante que nesse texto, ainda que eu quero usar uma tradução que pode ser bem diferente daquela que você esteja usando ou acessando, esse texto da palavra de Deus, Paulo escrevendo a sua carta aos Filipenses no capítulo 2, ele fala sobre amor, ele fala sobre fraternidade e ele fala sobre humildade. Vou repetir, ele fala sobre amor, ele fala sobre fraternidade e ele fala também sobre humildade. Mas é interessante que no contexto desse texto, o apóstolo Paulo está trazendo lições para a nossa vida, lições para a vida cristã. Nós que já tivemos esta experiência com o Senhor, nós que já tivemos essa experiência de fé, nos dias atuais, nesse tempo que nós estamos vivendo, existe uma inquietação muito grande no coração de todas as pessoas, daqueles que já tiveram uma experiência com Cristo e também e principalmente daqueles que ainda não tiveram uma experiência com o Senhor. Todos estão buscando novos horizontes para a sua vida. Todos nós estamos vivendo na expectativa daquilo que poderá acontecer depois de tudo isto que nós estamos presenciando na humanidade. As pessoas, na verdade, estão cansadas de promessas que não são cumpridas. As pessoas hoje estão cansadas de palavras que não satisfazem, que não trazem algo especial para a vida, para o coração, para a alma, para o dia a dia. As pessoas estão cansadas de expectativas que não são alcançadas. E as pessoas também, queridos, acreditem, estão cansadas, estão descobrindo isso nesse tempo, mais do que nunca. Estão descobrindo, estão cansadas de religiosidade que não abençoa, religiosidade que não faz diferença. Mas quando nós abrimos a palavra do Senhor, aí nós descobrimos algo maravilhoso. E é interessante que o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isto. Isso que nós estamos precisando nesse tempo, que nós estamos vivenciando nesta ocasião, que nós estamos necessitando para a nossa vida. Na vida, os valores que nós adotamos, que nós perseguimos e que nós buscamos para a nossa vida, são esses valores que, na verdade, vão realçar o nosso perfil psicológico, a forma como nós somos, aquilo que eu e você somos de fato. São esses valores. Outra coisa, esses valores que nós adotamos na nossa vida, eles também vão representar os nossos conceitos que nós temos no nosso viver, a forma como nós cremos, aquilo que nós acreditamos, entende? Mas existe uma terceira ideia muito boa que pode nos ajudar nesta parte introdutória, é que esses valores que nós adotamos na nossa vida, eles indicam também nossa linha de compromisso, isto é, a forma como nós vivemos. E é aí que faz toda a diferença. E é aí que nós podemos destacar o valor da palavra de Deus, da mensagem de Deus, da presença de Jesus Cristo no nosso coração, não é isso? Do temor ao Senhor, tudo isso que nós temos compartilhado aqui e temos conversado em cada live às quartas-feiras e também aos domingos. Então a gente tem tido a oportunidade de fazer isto.
Eu queria hoje destacar então esse texto de Filipenses capítulo 2, ainda que a tradução, volto a falar, vai ser diferente daquela que você tem aí em suas mãos. Mas pensando em novos horizontes para a nossa vida. Os novos horizontes da vida são conquistados, são alcançados. E como isto acontece? Isto acontece, queridos, quando nós aceitamos esta nova vida que somente Cristo pode nos oferecer. Eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Eu tinha apenas 9 anos de idade. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava abrindo o meu coração para que Jesus Cristo fosse o Senhor da minha vida. Paulo, então, escrevendo aos Filipenses, ele traz à memória daqueles crentes, daqueles cristãos, esta mensagem. E ele diz logo na tradução que eu estou usando, no versículo 1, ele diz assim, pode-se resumir com esta expressão: por estarem unidos com Cristo, diz Paulo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa! Isto acontece como resultado da minha experiência com Jesus Cristo. Por estarem unidos a Cristo, diz o apóstolo, vocês são fortes. E aí nós temos uma fortitude espiritual que nos faz vencer nesses momentos difíceis que nós enfrentamos na nossa vida, como esse que estamos vivendo agora na humanidade. Nós temos o amor dele em nós. A Bíblia nos diz que o seu amor foi derramado em nossos corações. Você já pensou que coisa maravilhosa? O amor de Deus derramado no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. E Paulo diz também o seguinte: é esse amor que nos anima, e vocês participam do Espírito de Deus. Quando nós temos essa experiência de fé e nós aceitamos a nova vida em Cristo, é muito mais do que ter o seu nome lá no hall de membros da igreja. É muito mais do que dizer eu sou desta ou daquela igreja, eu sou desta ou daquela denominação. É muito mais do que isso. É algo que toma conta da sua vida, do seu coração, do seu ser. Então você tem um novo horizonte na sua vida. Esse novo horizonte da vida também você alcança isto, você experimenta isto, você sente isto no seu viver, quando isto acontece de uma forma que é uma experiência, quando você passa a experimentar valores que são valores espirituais, não são valores terrenos, não são valores materiais, não são valores passageiros, são valores espirituais e valores eternos. E aí o apóstolo Paulo escreve, e no versículo 2 ele diz o seguinte: porque vocês estão unidos a Cristo, vocês são fortes, vocês têm o amor dele que os anima, vocês participam do Espírito de Deus e estão em grande satisfação e devem continuar vivendo nesta harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Na Igreja de Cristo nós temos a oportunidade de nos exercitar exatamente nisto. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos tido a oportunidade. Eu tenho ligado para as pessoas, eu tenho orado com as pessoas, e eu tenho visto a alegria das pessoas dizendo: pastor, que coisa maravilhosa, eu já recebi nesta semana tantos telefonemas, eu já recebi tantas palavras, eu já recebi tantas mensagens,
porque eu faço parte da igreja do Senhor e porque eu tenho agora um novo horizonte diante de mim, ainda que as coisas estejam complicadas, difíceis, mas eu tenho um novo horizonte diante de mim. É isso que Paulo estava falando para os filipenses. Mas existe uma terceira lição que a gente pode extrair desse texto, é que quando nós experimentamos, quando nós temos um novo horizonte, conquistamos este novo horizonte na nossa vida, isto acontece porque nós aceitamos a nova vida em Cristo. Isto acontece quando nós experimentamos valores que são valores espirituais, eternos. Mas isto acontece quando nós adotamos para a nossa própria vida interesses diferenciados. Nossos interesses agora são outros. Nossos interesses são outros. É por isso que eu e você temos que ter muito cuidado com aquilo que tem tomado a nossa mente, o nosso interesse. Aquilo que tem tomado a nossa atenção e que muitas vezes tem até nos desgastado. Nós temos que ter essa atenção, temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Então, se nós estamos nos envolvendo com alguma coisa que, na verdade, é um interesse que não é um interesse que vai nos abençoar, que vai abençoar aqueles que convivem conosco, então nós temos que refletir. Paulo estava dizendo para aqueles cristãos o seguinte: vocês precisam adotar, se querem ter novos horizontes na vida, vocês precisam adotar novos interesses no viver. E aí o versículo 3 e ainda também o versículo de número 5, Paulo diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogio, mas sejam humildes. Tenham entre vocês, e aí ele fala uma coisa aqui que eu até marquei aqui na minha Bíblia: tenham entre vocês o mesmo sentimento que Cristo tinha. Não é fácil, hein? Mas é isso que Deus requer de nós. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de você, da sua casa, da sua família. É isso que na igreja de Cristo nós cultivamos e nós procuramos exercitar exatamente esses novos interesses, para que tenhamos parte exatamente na experiência de fé em Cristo Jesus, e para que tenhamos como revelar em nós o mesmo sentimento que Jesus Cristo tinha. É um desafio tremendo. E aí isto é através da maturidade cristã, do crescimento cristão. E isso não acontece assim no estalar de dedos. Nós vamos trabalhando, vamos nos exercitando, vamos cultivando a fé, vamos lendo a palavra, vamos nos aperfeiçoando no Senhor, vamos buscando a igreja, vamos adorando ao Senhor, vamos servindo ao Senhor, vamos nos disponibilizando para a obra do Senhor, vamos colocando os nossos talentos, os dons que recebemos para a glória do Senhor, para a edificação da igreja de Cristo. E aí o Senhor vai trabalhando em nós, e o Senhor vai trabalhando no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma, na nossa casa, na nossa família. Por isso Paulo diz assim: não façam nada por interesse pessoal, mas sejam humildes. Tenham entre vocês, no convívio, no relacionamento, entre vocês, o mesmo sentimento que Cristo Jesus tinha. Isso significa dizer que o desafio é constante. E eu costumo dizer isso na nossa igreja.
Vida cristã é um desafio permanente. Aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia final. Mas vida cristã não é para covarde, não é para pessoas que não querem ter compromisso. Vida cristã é bênção para aqueles que, na verdade, querem experimentar novos horizontes no seu viver. E isto vai acontecer com a nova vida em Cristo, isto vai acontecer com novos valores que você vai adotar na sua vida, isto vai acontecer com novos interesses que você vai passar a ter. E aí, quando isso acontece, nós podemos desfrutar de um tempo especial e abençoador. Se você está ainda com a sua Bíblia, e tem a sua Bíblia aí, eu queria mencionar uma última referência bíblica. Filipenses, ainda aqui em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo de número 9, depois que Paulo fala sobre este amor, estarmos unidos em Cristo, do amor que nos anima, depois que Paulo fala que nós participamos do Espírito e do Espírito de Deus, depois que Paulo fala de satisfação que nos alcança através desta experiência e que nós podemos experimentar uma harmonia interior, pessoal, tendo este amor e sendo unidos em alma e mente. Depois que Paulo fala de interesse que nós temos adotado agora na nossa vida com humildade e que devemos buscar o mesmo sentimento que houve também em Cristo, nesse capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 9, Paulo diz o seguinte: por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome, prestem atenção, o nome que é o mais importante do que todos os outros nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus Cristo, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo caiam de joelhos e se declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor esteja com você, que o Senhor abençoe a sua vida em Cristo, não é isso? Se você ainda não teve essa experiência e por isso não está desfrutando de novos horizontes no seu viver, que você hoje abra o coração, porque só é possível ter novos horizontes quando nós temos uma experiência de fé em Cristo Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e muito obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações e nós queremos experimentar sempre novos horizontes no nosso viver. Abençoa-nos, porque nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.